Quando olhamos para as estrelas, pensamos que estamos diante de estruturas imutáveis, enormes e eternas, tão imensas que ofuscam todos os outros corpos celestes e iluminam toda a Via Láctea. Mas será que todo objeto no cosmos, seja planeta, estrela ou até mesmo buraco negro, é finito e está destinado à decadência? Isso é especialmente verdadeiro para estrelas que têm mais massa do que o nosso Sol. Elas consomem seu suprimento de combustível muito mais rápido do que a nossa estrela e crescem até tamanhos gigantescos em apenas alguns milhões de anos. Elas são então chamadas de supergigantes vermelhas. Em seu interior ocorrem processos cuja força e produção de energia não têm igual. Mas é justamente por isso que esses processos acabam matando a estrela muito mais rápido. Porque assim que a estrela ultrapassa um certo limite de fusão, ela não consegue mais continuar. Seu núcleo colapsa, ocorre uma supernova e o que resta é uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Todos esses processos que acabei de mencionar acontecem em apenas alguns milhões de anos. Nosso Sol, por outro lado, só pode rir disso. Ele vive pelo menos 10 bilhões de anos e também se tornará uma estrela gigante. Assim que ela não puder mais fundir hidrogênio em seu núcleo, mas não se tornará uma supernova. Ela terá uma morte lenta, expulsará suas camadas externas e deixará seu núcleo para trás como o que chamamos de anã branca. Um cadáver estelar muito denso e pequeno que não lembra mais o antigo esplendor do Sol. Mas o que acontece quando uma gigante vermelha e uma anã branca estão presas em um sistema binário apertado e influenciam uma a outra? O que acontece quando o cadáver estelar consome pedaços de sua companheira maior e, em algum momento, a matéria demais em sua superfície? Hoje, vamos explorar o mundo lendário das novas e de uma iminente explosão estelar, que neste século pode iluminar o céu noturno como nenhum outro evento depois dela. Vamos focar especialmente na chamada estrela variável cataclísmica T Coronae Borealis, que pode estar prestes a produzir uma nova de proporções lendárias. Onde está localizada essa estrela e o que está acontecendo com ela? Venham comigo em uma viagem detalhada para um dos sistemas estelares mais fascinantes da galáxia. No caminho até lá, vamos dar uma olhada em alguns outros sistemas estelares, Cati Eridani e outro, que ainda deve ser um pequeno segredo por aqui. Apertem bem os cintos e levem sua proteção contra a radiação, porque a viagem vai ser muito perigosa. Quando as estrelas morrem, elas nem sempre fazem isso da mesma maneira. Às vezes, elas explodem em uma supernova gigantesca, iluminando o universo com sua luz e espalhando matéria pelos confins do espaço. Mas o que exatamente são as supernovas e como surgem esses fogos de artifício cósmicos que ofuscam até as estrelas mais brilhantes da galáxia ou de todo o universo? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar profundamente para o coração das estrelas e entender os complexos processos físicos que determinam sua vida e sua morte. Na astronomia, distinguimos dois tipos principais de supernovas, que diferem fundamentalmente em seus mecanismos de formação e em suas características observáveis. A supernova do tipo Ia e a supernova de colapso de núcleo, ambos os tipos de supernovas marcam o fim dramático da vida de uma estrela. Mas os caminhos que levam a essas explosões catastróficas não poderiam ser mais diferentes. Na supernova do tipo Ia, trata-se da explosão de uma anã branca em um sistema binário próximo. A anã branca, o remanescente de uma estrela semelhante ao Sol que esgotou seu combustível nuclear e colapsou em um objeto compacto e denso, atrai matéria de sua estrela companheira com sua forte gravidade. Com o passar do tempo, essa matéria se acumula na superfície da anã branca, até que ela atinge uma massa crítica, o chamado limite de Chandrasekhar, de cerca de 1,44 massas solares. Nesse ponto, a matéria acumulada se inflama em uma enorme explosão termonuclear que destrói completamente a anã branca e lança seus restos em uma nuvem em expansão de gás quente e plasma para o norte. Essas explosões são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras e ainda serem visíveis a milhões de anos-luz de distância.
Na verdade, as supernovas do tipo Ia servem como faróis cósmicos, permitindo que os astrônomos meçam as distâncias no universo e reconstruam a história da expansão do cosmos. Um exemplo conhecido de supernova do tipo Ia é a SN 1994D, que foi descoberta em 1994 na galáxia NGC 4526, por isso recebeu esse nome. A relativa proximidade dessa supernova, a apenas cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra, permitiu observações detalhadas que ampliaram significativamente nossa compreensão desses eventos cósmicos. Em especial, a descoberta de que a luz da supernova 1994D estava polarizada indicou uma assimetria na explosão. Uma constatação que desafiou a ideia tradicional de uma explosão esfericamente simétrica e mostrou que até mesmo essas velas padrão da cosmologia ainda guardam muitos segredos? O segundo tipo de supernova, a supernova de colapso do núcleo, marca o fim dramático de uma estrela massiva, que é pelo menos 8 a 10 vezes mais pesada do que o nosso Sol. Quando uma estrela desse tipo consome a maior parte do seu combustível nuclear, seu núcleo começa a colapsar sob o enorme peso das camadas externas. As temperaturas e pressões no interior da estrela aumentam tanto que os elétrons são pressionados para dentro dos núcleos atômicos e os prótons são transformados em nêutrons. Esse processo retira do núcleo o suporte de pressão que até então o mantinha estável contra a gravidade, iniciando um colapso catastrófico. Em questão de segundos, o núcleo entra em colapso até atingir uma densidade equivalente à de um núcleo atômico. Nesse ponto, as camadas externas da estrela colidem com o núcleo comprimido e são lançadas para fora em uma onda de choque gigantesca. A energia liberada nesse processo é tão grande que despedaça a estrela em uma explosão brilhante, visível como uma supernova de colapso do núcleo. O que resta é ou uma estrela de nêutrons, um objeto extremamente denso em que a matéria permanece em um estado exótico, ou, nos casos mais massivos, um buraco negro. Um exemplo famoso de supernova de colapso do núcleo é a nebulosa do Caranguejo, o remanescente de uma explosão estelar observada por astrônomos chineses no ano de 1054. A nebulosa, que hoje se estende por cerca de 10 anos-luz e está se expandindo a uma velocidade de aproximadamente 1.500 km por segundo, é alimentada por uma estrela de nêutrons de rápida rotação no centro, conhecida como pulsar do Caranguejo. Esse farol cósmico, que gira em torno de seu próprio eixo 30 vezes por segundo, alimenta a nebulosa com um fluxo constante de partículas de alta energia e radiação eletromagnética. A imagem espetacular da nebulosa do Caranguejo, capturada pelo telescópio espacial Hubble, mostra os restos fibrosos da explosão em detalhes impressionantes. As cores brilhantes na imagem correspondem a diferentes elementos químicos, desde hidrogênio e hélio até elementos mais pesados como oxigênio, nitrogênio e enxofre, e testemunham a complexidade dos processos físicos que ocorrem em uma supernova. Embora as supernovas estejam entre os eventos mais poderosos e brilhantes do cosmos, elas não são a única forma de explosão estelar que os astrônomos podem observar. Uma nova, sem o prefixo super, é frequentemente chamada de estrela nova e pode ser entendida como um aumento repentino de brilho em um sistema binário próximo. Embora seja espetacular, ela é muito menos energética do que uma supernova. De maneira semelhante à física de uma supernova do tipo Ia, aqui uma anã branca atrai matéria de uma estrela companheira próxima, muitas vezes uma gigante vermelha inchada, mas, em vez de explodir, quando a massa crítica é atingida, ocorre uma explosão termonuclear na superfície da anã branca, lançando parte da matéria acumulada para o espaço. Essa explosão, que pode atingir temperaturas de várias dezenas de milhares de graus, faz com que a estrela brilhe até 1000 vezes mais forte por alguns dias ou semanas, antes de retornar ao seu brilho original. Embora as novas sejam relativamente comuns em comparação com as supernovas, apenas em nossa galáxia ocorrem cerca de 30 a 60 novas por ano, elas são muito mais difíceis de serem detectadas devido ao seu brilho menor.
Ainda assim, elas oferecem aos astrônomos valiosos insights sobre a física de estrelas compactas e a complexa evolução de sistemas binários. Uma nova ocorre, como já foi descrito, em um sistema binário próximo, no qual existe uma parceria desigual entre duas estrelas. Normalmente, como já foi dito, temos uma anã branca que suga a matéria de sua companheira menos compacta. Como as forças gravitacionais do remanescente estelar estão limitadas a um volume muito menor e sua grande companheira possui uma densidade 100.000 ou até milhões de vezes menor, a menor consegue roubar matéria da maior. Devemos lembrar que a anã branca tem o tamanho de Vênus ou da Terra. O sistema binário é comparável a uma dança cósmica, onde o parceiro maior geralmente tem até mais massa e a anã branca orbita ao seu redor. O centro gravitacional comum do sistema fica então em algum lugar dentro da estrela maior. Esse é o ponto no espaço em torno do qual os dois corpos celestes orbitam. Isso é chamado de baricentro. Eles ocorrem em todos os lugares onde existem sistemas múltiplos. A Terra tem um baricentro comum com a Lua, que fica dentro do próprio planeta. Plutão e Caronte têm um baricentro comum que fica bem fora de ambos os corpos celestes, e assim por diante. Assim como em uma supernova do tipo 1A, matéria se acumula na superfície da anã branca e forma uma camada densa e quente de gás hidrogênio. Um processo que pode durar apenas algumas décadas, até alguns milhares ou até milhões de anos. A quantidade de material acumulado depende da proximidade entre as duas estrelas. Nesse processo, quanto mais próximo o anão branco chega da estrela maior, mais material ele rouba de seu companheiro. Enquanto o cadáver estelar rouba cada vez mais material, a temperatura e a pressão em sua superfície aumentam cada vez mais ao longo do tempo. Quando a pressão e a temperatura na superfície finalmente atingem um ponto crítico, os átomos de hidrogênio começam a se fundir e liberam uma enorme quantidade de energia em forma de luz e calor. Esse processo explosivo é o que observamos como uma nova. A anã branca, que antes coletava matéria de seu companheiro de forma relativamente tranquila, de repente brilha intensamente e muitas vezes se torna tão brilhante que pode ser observada a olho nu. Esse aumento dramático no brilho pode durar de alguns dias até um mês, antes de diminuir gradualmente. Ao contrário de uma supernova do tipo Ia, na nova a anã branca permanece intacta. Ou seja, ele não é destruído, pois é muito compacto e a explosão gerada não é suficiente para destruí-lo. Depois que a nova diminui e o brilho do sistema retorna ao normal, a anã branca começa novamente a acumular material da estrela companheira e todo o processo recomeça. Por isso, os astrônomos também se referem a uma nova como um fenômeno cíclico e recorrente. Assim, as novas permitem uma compreensão profunda da dinâmica dos sistemas binários, das características das anãs brancas e da natureza das explosões estelares. Elas desempenham um papel importante na cosmologia, pois muitas vezes podem ser usadas como velas padrão para medir melhor as distâncias no universo. Ao medir o brilho de uma nova e compará-lo com seu brilho real e conhecido, é possível estimar muito bem a distância até ela. Isso é algo que as novas têm em comum com as supernovas termonucleares do tipo Ia. Anãs brancas são, portanto, praticamente um presente para os astrônomos, pois facilitam muito o trabalho deles. Esses fenômenos luminosos, aliás, desempenham um papel importante na formação de elementos mais pesados por meio de um processo chamado nucleossíntese. Esse processo se refere à criação de novos núcleos atômicos a partir de núcleos já existentes e envolve uma série de reações nucleares que produzem diferentes elementos e isótopos. Em uma nova, a nucleossíntese ocorre quando a matéria acumulada em uma anã branca explode devido a reações termonucleares. Essas reações geralmente começam com elementos leves, como hidrogênio e hélio. Durante a explosão de uma nova, a temperatura do material acumulado em uma anã branca aumenta drasticamente, o que desencadeia o início da queima de hidrogênio. Até aqui, tudo bem. As reações de queima de hidrogênio produzem hélio e liberam grandes quantidades de energia. Como a temperatura aumenta ainda mais, outros processos de queima nuclear, como a queima de hélio, podem ocorrer.
Essas reações também podem ser catalisadas pelo chamado ciclo do carbono-nitrogênio-oxigênio, que atua como catalisador, ou seja, como iniciador da queima de hidrogênio, e produz vários isótopos de carbono, nitrogênio e oxigênio. Mesmo quando uma nova ocorre na superfície de uma anã branca, trata-se de um processo altamente energético. A natureza explosiva da nova faz com que o material seja processado sob condições de alta temperatura e densidade, o que leva à síntese de elementos mais pesados. Isso ocorre por meio de vários processos, incluindo o processo S, ou captura lenta de nêutrons, que leva à formação de elementos como estrôncio, ítrio e zircônio. Esse processo ocorre quando a taxa de fluxo de nêutrons é mais lenta do que a taxa de decaimento dos núcleos instáveis. Nessas condições, os núcleos podem capturar nêutrons e se transformar em isótopos mais pesados. Na Via Láctea, cerca de 10 novas são descobertas a cada ano. Como são eventos energeticamente menos intensos do que supernovas do tipo Ia ou supernovas de colapso de núcleo, muitas delas não são observadas. Os astrônomos estimam que, como já foi dito, entre 30 e 60 novas ocorrem todos os anos sem que a gente veja. Dos cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas na galáxia, ou seja, na Via Láctea, existe apenas um punhado de sistemas onde esses eventos ocorrem. Estrelas duplas são, de fato, a regra na Via Láctea, e mais de 50% de todos os sistemas estelares têm duas estrelas. No entanto, órbitas com duas estrelas muito próximas uma da outra provavelmente são bastante raras. Aliás, astrônomos descobriram em 2009 uma nova muito conhecida. Eles a chamaram de KT Eridani, ou também KT Eri. Os cientistas descobriram que essa nova ocorre em um ciclo de apenas 40 a 50 anos. Na astronomia, faz-se uma distinção entre diferentes tipos de novas. Existem as novas clássicas, que brilham a cada 10.000 a 100.000 anos. Existem ainda vários outros tipos, como as novas de hélio ou de neônio, que dependem dos elementos envolvidos na fusão nuclear na superfície da anã branca. Mas com KT Eridani, os astrônomos descobriram um surto de brilho que apareceu e desapareceu relativamente rápido. A explosão foi descoberta pelos astrônomos 10 dias após seu máximo óptico e após apenas 13 dias ela já havia desaparecido completamente sobre a estrela binária. Ainda se sabe muito pouco sobre KT Eridani, e estudos anteriores sugeriram que poderia se tratar de uma nova recorrente. Um tipo de explosão de brilho que acende em um curto espaço de tempo e desaparece novamente dentro de 1 a 3 semanas. Essas novas são muito raras e os astrônomos descobriram apenas algumas até agora, por isso, a descoberta de KT Eridani foi uma pequena sensação para os cientistas. Eles descobriram que KT Eri tem um período orbital de cerca de 2,61 dias e está a aproximadamente 16.600 anos-luz de distância. A estrela companheira da anã branca deixou a sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell e agora é uma subgigante, com um raio de apenas cerca de 3,7 raios solares e uma temperatura de 6.200 graus Celsius. A anã branca tem uma massa de cerca de 1,25 massas solares e, portanto, está muito próxima do seu limite de massa, e sabemos apenas 0,2 massas solares a mais. E esse cadáver estelar explodiria em uma supernova. Então, a estrela gigante é enorme e possui uma densidade muito baixa. Por outro lado, a força gravitacional da anã branca está concentrada em um espaço muito menor. Assim, o limite de Von Hoek da estrela gigante é facilmente ultrapassado e a matéria passa dela para a anã branca através de um disco de acreção. Aliás, algo semelhante aconteceria com a Lua se ela chegasse muito perto da Terra. A gravidade da Terra seria mais forte do que a força gravitacional que mantém a Lua unida. Pedacinho por pedacinho, nosso companheiro lunar se desfaria diante dos nossos olhos e criaria um anel de rochas ao redor do planeta. Mas vamos voltar para KT Eridani. Felizmente, os astrônomos não começaram a observar o céu ontem. Assim, os pesquisadores analisaram fotos de arquivo de KT Eridani e não encontraram explosões de 1928 a 1954 ou após 1969.
Para descobrir se Kathieri era uma nova recorrente, a equipe tentou verificar se o sistema apresentava explosões termonucleares de nova com um intervalo de recorrência inferior a 100 anos. Algumas décadas atrás, a única maneira de provar uma nova desse tipo era detectar 2 ou mais eventos vindos do mesmo sistema. Isso é muito difícil de observar vários eventos, porque para nós, humanos, eles estão separados por longos períodos de tempo, ou a nova simplesmente não era conhecida no passado. Por isso, os pesquisadores propuseram um novo método para detectar novas recorrentes usando a massa da anã branca e sua taxa de acreção. Por isso, entendemos como tal a quantidade de material que chega do grande astro ao seu pequeno companheiro por unidade de tempo. Esse novo método tem a vantagem de poder ser aplicado à maioria dos sistemas de novas. E não há necessidade de esperar um século e torcer para que a próxima explosão não seja perdida. Eles calcularam que a estrela maior perde material a uma taxa muito alta de cerca de 3,5 vezes 10 elevado a menos 7 massas solares por ano. O tempo de recorrência de Kathieri-Dani é, em média, de apenas 12 anos. Em resumo, a cada 5 a 50 anos pode ocorrer um evento de nova em Kathieri-Dani. Em arquivos, os cientistas encontraram mais dados que confirmaram que este sistema é uma nova recorrente. Embora cerca de metade de todos os sistemas estelares na Via Láctea, como já foi dito, sejam sistemas duplos, os astrônomos conhecem apenas 11 sistemas nos quais ocorrem novas recorrentes. Portanto, trata-se de um fenômeno bastante raro, mas de grande importância, pois é em uma nova que uma série de elementos mais pesados são criados por meio da nucleossíntese. E agora chegamos àquela estrela pela qual todos vocês estão aqui e da qual os astrônomos esperam um espetáculo celeste extraordinário. T Coronae Borealis, tudo. Conhecida pela sigla TCRB, é uma estrela enigmática que fascina os astrônomos há séculos. Esta estrela cataclísmica variável, localizada na constelação da Coroa Boreal, ou seja, Coronae Borealis, possui uma característica notável. Aproximadamente a cada 80 anos, ela ilumina o céu noturno com uma explosão de luz espetacular, tornando-se por um breve período milhares de vezes mais brilhante do que em seu estado de repouso. Essas explosões recorrentes de nova fazem de T Coronae Borealis um dos objetos mais estudados do céu. O puro brilho que a estrela atinge nessas explosões é de tirar o fôlego. Com um brilho aparente de até magnitude 2, ela chega a ofuscar até mesmo as estrelas mais brilhantes da constelação da Coroa Boreal e se torna um objeto fácil de encontrar no firmamento noturno. Mas tão rápido quanto brilha, ele também desaparece novamente. Após algumas semanas, a estrela já não pode mais ser vista a olho nu e retorna ao seu brilho normal de cerca de magnitude 10. Um valor que o torna um objeto que só pode ser observado com telescópios. Essa mudança dramática de brilho, que se repete em um ritmo relativamente regular, faz de T Coronae Borealis um alvo quase central e fascinante para os astrônomos, que querem decifrar os mecanismos por trás desses eventos explosivos. A história das investigações científicas sobre essa estrela remonta a muito tempo atrás. O relato mais antigo conhecido sobre uma erupção data do ano de 1217, quando o monge Burkhard von Ursberg observou um súbito brilho de uma estrela na Coroa do Norte. Durante vários dias, essa nova estrela foi visível a olho nu, uma clara indicação do enorme brilho que T Coronae Borealis pode alcançar durante suas erupções. Relatos históricos como esses são de valor inestimável, pois nos permitem rastrear a atividade da estrela ao longo de séculos. No entanto, eles também devem ser analisados com cautela. Em uma época sem telescópio e instrumentos modernos, era muito difícil determinar com precisão o brilho de uma estrela. Também não era sempre fácil determinar a posição exata no céu. Por isso, não podemos afirmar com absoluta certeza que a estrela observada por Burkhard era realmente a T Coronae Borealis, mas a descrição dele e a posição do fenômeno na constelação da Coroa do Norte tornam isso muito provável.
Outras observações históricas se seguiram, incluindo uma de Francis Wollaston em 1787, que comprova que a estrela naquela época deve ter atingido pelo menos o brilho de 7,8 magnitudes, mas o avanço na compreensão de T Coronae Borealis só aconteceu nos séculos 19 e 20, século quando a astronomia avançou a passos largos e instrumentos de observação cada vez melhores estavam disponíveis. O físico David Sheffer analisou em 2024 todas as alternativas possíveis, como cometas, asteroides ou supernovas. No entanto, após uma análise cuidadosa, ele pôde descartá-las uma a uma. Suas análises detalhadas dos relatos históricos de Wollaston e de outros, bem como das condições astronômicas, levaram à conclusão muito convincente de que Wollaston realmente deve ter observado uma erupção de nova de T Coronae Borealis por volta do Natal de 1787, uma descoberta sensacional que revolucionou nosso conhecimento sobre a história das erupções dessa estrela. Além dessa observação e da observação histórica de 1217, avançamos ainda mais para a Era Moderna. Chegamos então a uma erupção de 1866 que foi meticulosamente documentada pelo astrônomo John Birmingham. O astrônomo inglês William Huggins conseguiu analisar espectroscopicamente a luz da nova e demonstrar que a camada luminosa da estrela era composta de hidrogênio. Isso foi uma primeira indicação importante sobre as observações físicas que estão por trás dessas erupções. A espectroscopia, ou seja, a decomposição da luz das estrelas em seus componentes de cor, permitiu determinar a composição química e as propriedades físicas de uma estrela, mesmo a partir de uma distância enorme. Em uma nova, o espectro normalmente mostra linhas de emissão brilhantes de hidrogênio e outros elementos que são excitados a brilhar pela onda de choque da explosão. A observação de Huggins foi, portanto, uma forte evidência de que ocorreu uma queima explosiva de hidrogênio em T Corona Borealis, um elemento-chave para a compreensão da estrela que ainda hoje é válido. Outro grande avanço ocorreu com a erupção de 1946, que havia sido prevista pelos astrônomos russos Pavel Petrovich Parinago e Boris Vassilievich Kukakin. Sua previsão bem-sucedida baseou-se na análise cuidadosa dos registros históricos que permitiu identificar um padrão. As erupções de T Corona Borealis pareciam seguir um ritmo de cerca de 80 anos, hoje sabemos disso com certeza. Essa descoberta foi revolucionária, pois transformou a estrela e o fenômeno de um astro imprevisível que brilhava de repente no céu em um corpo celeste com certa previsibilidade. Se o ciclo fosse melhor compreendido e pudesse ser medido com precisão suficiente, essa era a esperança, então deveria ser possível prever a próxima erupção. Uma oportunidade rara e valiosa na astronomia. E de fato, se olharmos para as erupções conhecidas de 1217, 1787, 1866 e 1946, obtemos 80 anos. Esse padrão fascinante naturalmente levanta imediatamente a pergunta: quando ocorrerá a próxima erupção? Com base no ritmo anterior, os astrônomos preveem que T Corona Borealis provavelmente irá brilhar como uma nova brilhante no céu em 2024. A previsão é uma oportunidade rara de estudar uma explosão de nova em tempo real e obter novos conhecimentos valiosos sobre os mecanismos subjacentes. No entanto, é preciso cautela. O período de 80 anos é uma média estatística, não uma lei rígida. Quão precisa é a previsão e se T Corona Borealis realmente seguirá nossa estatística, só saberemos quando chegar a hora. A observação, ou até mesmo a não observação de uma erupção em 2024, certamente irá enriquecer nossa compreensão dessa estrela e adicionar novas peças ao quebra-cabeça geral. Já agora, astrônomos do mundo todo estão ajustando seus telescópios e instrumentos para não perder nada quando T Corona Borealis fizer sua próxima grande aparição. Mas o que exatamente há de especial no sistema estelar de T Corona Borealis e o que causa suas erupções periódicas? Observações modernas com o conhecimento que temos atualmente sobre sistemas binários revelaram sem surpresa que T Corona Borealis não é uma estrela única, mas sim um sistema binário, mais precisamente uma chamada estrela simbiótica.
Nesse par desigual, uma gigante vermelha expandida e uma anã branca compacta orbitam uma a outra a uma distância de apenas meia unidade astronômica, ou seja, metade da distância Terra-Sol. Isso pode parecer muito à primeira vista, e realmente é, comparado ao nosso sistema solar. Mas diante de distâncias cósmicas ainda maiores e estrelas gigantescas, essa é uma distância desprezível. O gigante vermelho em T Corona Borealis é uma estrela velha e inchada, que já consumiu seu combustível nuclear e agora está lentamente liberando suas camadas externas para o espaço. Com um diâmetro de mais de 100 sóis, ele é um verdadeiro gigante, mas com uma superfície relativamente fria de apenas 3.000 graus Celsius, o que lhe dá sua característica cor avermelhada. No interior da estrela, ocorrem processos de fusão de alta qualidade. Esses processos fazem com que ela inche e perca suas camadas externas, que então se espalham pelo espaço. Uma parte dessa matéria é capturada pela anã branca. Um resquício estelar extremamente denso, que é aproximadamente do tamanho da Terra, mas centenas de milhares de vezes mais massivo do que ela, esses são os anãs brancas. Os núcleos esgotados de estrelas como o nosso Sol, isso nós já sabemos. Esferas compactas de carbono e oxigênio, nas quais não ocorre mais fusão nuclear. Mas sua imensa gravidade, comprimida em um espaço extremamente pequeno, permite que capturem matéria de um companheiro próximo, como é o caso de T Corona Borealis. Essa interação próxima entre uma estrela gigante moribunda e seu companheiro compacto torna as estrelas simbióticas sistemas tão fascinantes e dinâmicos. Ao longo de décadas, o gás da gigante vermelha se acumula na superfície da anã branca, formando uma atmosfera rica em hidrogênio. Mas, em algum momento, uma massa crítica é atingida e a gravidade da anã branca comprime o hidrogênio de tal forma que ele se inflama em uma explosão termonuclear. Por algumas semanas, ou talvez até por um mês, o sistema brilha milhares de vezes mais forte do que normalmente. É assim que sabemos disso. Uma nova. Mas, diferente de uma supernova, a explosão não destrói o sistema. A anã branca permanece intacta e a transferência de matéria da gigante vermelha continua. Após algumas décadas, a camada de hidrogênio atinge novamente a massa crítica e o ciclo recomeça. Isso explica o retorno da nova no ritmo de cerca de 80 anos, mas os detalhes desse processo são complexos e ainda não são totalmente compreendidos. Como exatamente o gás se acumula na anã branca? Ele forma uma camada uniforme ou uma estrutura irregular e cheia de aglomerados? E o que exatamente desencadeia a explosão? É apenas a ultrapassagem de uma densidade crítica ou outros fatores, como a temperatura ou a composição da atmosfera da anã branca, também desempenham um papel? Encontrar respostas para essas perguntas é um desafio atual para a astrofísica. Modelos computacionais e simulações ajudam a compreender os complexos processos físicos em uma estrela simbiótica como T Corona Borealis e a compará-los com as observações feitas no passado. Cada nova erupção fornece dados valiosos para refinar e verificar esses modelos. T Corona Borealis é, portanto, um laboratório único para estudar a fascinante física de estrelas cataclísmicas, variáveis e, em especial, simbióticas. Cada nova erupção oferece a chance de, com instrumentos de observação cada vez melhores, aprofundar nos detalhes da explosão termonuclear e da transferência de matéria entre a estrela gigante e a anã branca. Ao mesmo tempo, cada observação também levanta novas perguntas. Por que o período é exatamente de 80 anos? Quão exatamente o gás se acumula na anã branca e qual é o papel da rotação própria das estrelas? Existem mudanças de longo prazo no sistema? Todas essas são questões de pesquisa atuais que ocupam astrônomos no mundo todo. Para encontrar respostas, eles utilizam uma variedade de técnicas de observação. Além dos telescópios ópticos clássicos, que captam a luz visível, também são utilizados instrumentos que observam em outros comprimentos de onda, como infravermelho, ultravioleta ou até mesmo radiação de raios X. Cada uma dessas faixas fornece informações únicas sobre os processos físicos em um sistema binário de estrelas. Observações em infravermelho, por exemplo, permitem estudar as camadas externas frias do gigante vermelho e o fluxo de matéria entre as duas estrelas.
Já a radiação ultravioleta e os raios X vêm das regiões mais quentes próximas à anã branca e fornecem informações sobre os processos que levam à explosão de uma nova. Combinando todas essas observações, obtemos uma imagem cada vez mais detalhada de T Corona Borealis e suas características fascinantes. Com a erupção esperada para este ano de 2024, abre-se novamente uma janela para buscar respostas. Observatórios em todo o mundo e no espaço vão direcionar sua atenção para T Corona Borealis assim que ela brilhar como uma nova brilhante. Com telescópios, espectrógrafos e satélites, eles vão documentar cada fase da erupção, desde o primeiro aumento de brilho, passando pelo máximo, até o enfraquecimento gradual ao longo de semanas e meses. As observações não serão feitas apenas na luz visível, mas em todo o espectro eletromagnético. Satélites de raios-X vão procurar pela radiação de alta energia proveniente da onda de choque, da explosão e da matéria aquecida próxima à anã branca. Telescópios infravermelhos vão investigar os efeitos da explosão nas partes mais frias do sistema, como as camadas externas da gigante vermelha e a matéria circunestelar que envolve as estrelas. E radiotelescópios vão procurar por moléculas e átomos que são ionizados e excitados a brilhar pela explosão da nova. Todas essas observações em diferentes comprimentos de onda vão fornecer um quadro abrangente da explosão e ajudar a decifrar os mecanismos físicos subjacentes. Ao mesmo tempo, astrofísicos teóricos vão tentar simular a explosão com modelos computacionais e reproduzir a observação. Comparando teoria e observação, eles podem aprimorar os modelos e avançar nosso entendimento sobre variáveis cataclísmicas, ou seja, estrelas cataclísmicas variáveis e estrelas simbióticas. É uma oportunidade única que reúne astrônomos e astrofísica e amplia nosso conhecimento sobre esses fascinantes sistemas estelares. O que são exatamente essas variáveis cataclísmicas? Precisamente variáveis cataclísmicas, muitas vezes abreviadas como CVs, que em inglês significa Cataclysmic Variables. São sistemas binários que se caracterizam por explosões de brilho abruptas, irregulares e dramáticas, conhecidas como novas. Esses impressionantes objetos estelares são compostos, como já foi dito, por uma anã branca e uma estrela companheira, que transfere matéria para seu parceiro compacto. Mas como exatamente esses sistemas são em detalhes? Devido às enormes forças gravitacionais da anã branca, a estrela companheira, ou seja, a estrela gigante, é deformada de tal forma que ela transfere seu material para a anã branca através do chamado ponto de Lagrange L1. Mesmo na luz ultravioleta e nos raios-X, as CVs são muito chamativas. Teoricamente, com a acreção contínua, tanta massa poderia se acumular que a anã branca atingiria o limite de massa e seria completamente destruída como uma supernova do tipo Ia, um final explosivo para uma variável cataclísmica. O grupo das estrelas cataclísmicas variáveis se mostra, sob uma análise ainda mais detalhada, surpreendentemente diversificado. Primeiro, temos as novas clássicas, cujas explosões são especialmente intensas, variando de 6 a 19 magnitudes. As novas recorrentes repetem suas explosões, que variam apenas de 4 a 9 magnitudes a cada poucas décadas. As estrelas anãs nova, ou também conhecidas como estrelas Ultima Minorum, apresentam aumentos de brilho de menor amplitude em intervalos irregulares. Dentro da família das anãs nova, existem subgrupos como as estrelas Z Camelopardalis, que ficam presas em um determinado nível de brilho por um tempo, ou as estrelas Su Ursel Majores, que apresentam superexplosões isoladas. Variáveis cataclísmicas magnéticas, como as estrelas AM Hércules, apresentam flutuações mais fracas, mas frequentemente mostram sinais de transferência de matéria ao longo das linhas do campo magnético. O campo magnético da anã branca aqui é tão forte que o disco de acreção está ausente ou deformado. Um par especialmente exótico dessas variáveis cataclísmicas é representado pelas estrelas Canum Venaticorum, que são 2 anãs brancas orbitando uma a outra, formando apenas um fino disco de hélio. Elas são até mesmo discutidas como possíveis fontes de ondas gravitacionais. Variáveis simbióticas, como as estrelas Z. Andrômeda, que não tem relação com a galáxia, combinam uma estrela compacta e uma estrela extensa e fria, mostrando transferência de matéria através de um disco de acreção.
Astrônomos amadores frequentemente descobrem novas estrelas cataclísmicas. Durante a erupção, objetos ficam brilhantes o bastante para pequenos telescópios ou até a olho nu, mesmo que antes fossem fracos por sua posição na galáxia, como é o caso de Tychorone Borealis. As cores azuladas, as rápidas variações de brilho e as linhas de emissão incomuns são características reveladoras. A confusão só pode acontecer com asteroides, cujo movimento de um dia para o outro revela sua natureza. Na verdade, mais de 1.600 CVs já foram catalogados até agora, mas o número de novas descobertas continua aumentando constantemente. Só na nossa Via Láctea, cerca de 6 novas são encontradas por ano. No entanto, estimativas baseadas em observações de outras galáxias sugerem que de 20 a 50 novas por ano não são descobertas por nós. Assim, astrônomos amadores podem esperar, com sorte, descobrir uma nova estrela e contribuir para o avanço do conhecimento dessa classe impressionante. Certas estrelas de Nova Anã reservaram uma surpresa especial. Em suas curvas de luz, apareceram aumentos periódicos de brilho, os chamados super-humps, ou seja, super-aumentos. Os astrônomos batizaram essas saliências brilhantes assim em referência aos humps, as protuberâncias regulares nas curvas de luz. O que aconteceu? A explicação foi encontrada na interação gravitacional entre a anã branca e sua companheira. Se a razão de massa das estrelas for exatamente a correta, o disco de acreção entra em ressonância com o período orbital. Devido às forças exercidas e demonstradas, o disco se deforma, e o lado mais brilhante da borda elipticamente distorcida do disco, periodicamente inclinado em direção à Terra, leva aos superaumentos, ou seja, aos superhumps na curva de luz. Essas modulações quase periódicas de brilho permitem, assim, uma visão única da dinâmica e da geometria desses sistemas binários próximos especiais. Estrelas de anã nova com superbossas ou superhumps abrem assim uma janela para as condições extremas que prevalecem nas variáveis cataclísmicas. Um estudo intensivo dessas estrelas amplia nossa compreensão dos processos de transferência de matéria e de acreção em sistemas binários próximos e no universo em geral. Além da luz visível, que pode ser observada no céu noturno, as variáveis cataclísmicas também emitem em outras faixas de comprimento de onda. Os discos de acreção quentes emitem grande parte de sua energia como radiação ultravioleta e raios-x. Isso nós já sabemos. A origem dessa radiação de alta energia, no entanto, está na conversão da energia gravitacional do material que cai em calor. No espectro ultravioleta e de raios-x, as variáveis cataclísmicas brilham especialmente forte e revelam muito sobre as condições extremas nesses sistemas binários. Os astrônomos também suspeitam que, durante os processos termonucleares explosivos na superfície da anã branca, radiação gama seja liberada. Porém, a detecção dessa radiação de altíssima energia ainda está pendente. A intensa radiação gama provavelmente se origina da aniquilação de pósitrons provenientes de núcleos atômicos ricos em prótons, que são formados durante as reações de fusão. A ausência de uma detecção direta se deve, por um lado, ao efeito de absorção da atmosfera terrestre e, por outro, à sensibilidade dos detectores atuais. O estudo da radiação incontrolada desses faróis cósmicos em todo o espectro eletromagnético nos permite obter insights fascinantes sobre a física dos fluxos de matéria, discos de acreção e reações termonucleares, nas condições extremas de sistemas binários próximos. Com isso, as variáveis cataclísmicas são verdadeiros laboratórios no espaço para fenômenos que são inalcançáveis na Terra. Mesmo que até agora nem toda a consequência da interação em sistemas binários seja compreendida, esses objetos impressionantes e, em especial, essa nova anã, nos fornecem uma chave valiosa para as forças da natureza que moldam e moldaram o nosso universo. A descoberta de V2362 Cygni em 2D. Abril de 2006, pelo astrônomo japonês Han Nishimura, marcou o início de uma jornada extraordinária que deveria fascinar astrônomos do mundo inteiro. A princípio, a nova parecia bastante discreta, cerca de 40 vezes mais fraca do que as estrelas mais fracas visíveis a olho nu. Mas apenas alguns dias depois, ela atingiu seu brilho máximo e passou a brilhar 6 vezes mais forte do que antes.
As primeiras análises espectroscópicas indicaram uma supernova rápida do tipo ferro 2, um tipo de nova caracterizado pela presença de linhas de ferro no espectro e por uma rápida queda de brilho. Mas logo ficou claro que V362 Cygni estava longe de ser uma nova comum. Cerca de 100 dias após o máximo, algo inesperado aconteceu. A queda acentuada de brilho, característica das novas de ferro 2, parou de repente. Em vez disso, a nova começou a brilhar novamente, um fenômeno que, na comunidade científica, é conhecido como rebrightening ou como brilho residual. Entre agosto e outubro de 2006, seu brilho aumentou cerca de 18 vezes, e até 1º de dezembro chegou a atingir até 4 vezes o brilho que tinha no mínimo anterior. Cerca de 63 vezes mais em comparação ao seu estado mais fraco já observado. Mas isso não é tudo. Uma análise cuidadosa dos dados fotométricos dos anos de 2006 e 2007 revelou outro segredo. O período orbital do sistema binário que está por trás da nova era de apenas 1,58 horas, um dos períodos mais curtos já observados em uma nova clássica. Ficou claro rapidamente que V362 Cygni era um verdadeiro tesouro para os astrônomos, que ainda reservava muitas surpresas. O desenvolvimento incomum dessa nova lembrou imediatamente aos astrônomos de outra nova enigmática que havia literalmente agitado os ânimos 7 anos antes, V1493, Aquilai, também conhecida como Nova Aquilai, 1999. Essa nova também apresentou, cerca de 100 dias após seu máximo, uma surpreendente elevação no brilho, que se estendeu por vários meses, contrariando a tendência geral. Seria possível que V362 Cygni e V1493 Aquilai pertencessem a uma classe de novas até então desconhecida? Para investigar essa questão, astrônomos da Universidade de Innsbruck decidiram combinar seus dados espectroscópicos com as observações fotométricas da American Association of Variable Star Observers, ou seja, a Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis. Essa organização é chamada de AAVSO. O objetivo deles era desenvolver um primeiro modelo para o comportamento de V362 Cygni e entender os processos físicos por trás das enigmáticas variações de brilho. Em sua publicação, os pesquisadores enfatizaram a importância de reunir o máximo possível de observações de diferentes fontes para criar uma base sólida para modelos teóricos. Esse convite foi aceito e, em pouco tempo, uma equipe internacional sob a liderança de Arne Handen, o então diretor da AAVSO, se formou. Por meio da combinação habilidosa de espectros, fotometria e dados infravermelhos, os astrônomos conseguiram acompanhar a evolução do sistema com um nível de detalhes nunca visto antes. Eles conseguiram mostrar como a nova perdeu massa ao longo do tempo e formou poeira, processos que foram fundamentais para a compreensão desses objetos celestes. Ao mesmo tempo, eles destacaram os paralelos surpreendentes entre V362 Cygni e V1493 Aquilai, duas novas que aparentemente pertenciam a uma classe totalmente própria e até então desconhecida de explosões estelares, colocando novos enigmas para os astrônomos. A descoberta de Cygni ocorreu numa época em que a classificação sistemática das novas com base em suas curvas de luz ainda estava em seus primórdios. Embora as novas já fossem conhecidas há séculos e fascinassem os astrônomos por seu aumento repentino de brilho, uma análise detalhada de suas curvas de luz não era, por muito tempo, o foco das pesquisas. Na literatura especializada, havia poucos exemplos de curvas de luz completas e a classificação comum era apenas entre rápidas e lentas. Classificar as novas apenas pela duração da queda de seu brilho não fazia jus à diversidade desses objetos. Pensemos nas micronovas e em todas as outras diferentes novas. As novas desempenham há muito tempo um papel importante como velas padrão para a determinação de distâncias de galáxias próximas. A razão para isso está em uma relação notável entre o brilho máximo de uma nova e a velocidade com que seu brilho diminui. As novas que perdem brilho mais rapidamente após o máximo atingem um brilho de pico maior do que suas parentes mais lentas.
Essa relação, que na literatura especializada é conhecida como magnitude máxima versus taxa de declínio, permite aos astrônomos deduzir a luminosidade absoluta e, assim, a distância de uma nova a partir da curva de luz observada. Mas sem uma compreensão sólida da física subjacente e das possíveis variações no perfil de brilho, o status das novas como indicadores confiáveis de distância cósmica permanecia questionável. O que a pesquisa precisava urgentemente era de uma grande amostra estatisticamente significativa de novas cuidadosamente medidas. E foi exatamente aí que a AVESO entrou em cena. O banco de dados da associação é um tesouro para a pesquisa de estrelas variáveis. Há mais de um século, astrônomos amadores dedicados de todo o mundo contribuem com estimativas de brilho para essa coleção única, que atualmente já conta com mais de 40 milhões de observações. Entre elas, há também inúmeros registros de novas que muitas vezes foram acompanhados ao longo de meses ou anos. Para seu estudo pioneiro sobre a classificação de novas, Straub, Scheffer e outros cientistas recorreram às observações visuais de medições CCD das 93 novas mais bem documentadas da nossa galáxia. CCD se refere à curva de luz. O objetivo deles era reconstruir curvas de luz desses objetos que fossem o mais completas e precisas possível, algo que seria impensável sem o trabalho de muitos anos dos observadores da AAVSO. A comparação das curvas resultantes revelou uma diversidade surpreendente e possibilitou uma classificação totalmente nova, com base em sua forma. Os pesquisadores dividiram as curvas dessas novas em 7 tipos característicos: curvas suaves, platôs, vales de poeira, picos, oscilações, topos planos e tremulantes. Cada um desses tipos apresentou um curso próprio e distinto, fornecendo informações sobre os processos físicos que ocorrem nos respectivos sistemas de nova. V. 362 Cygni revelou-se um exemplo especialmente interessante com seu pico marcante. No perfil de brilho, que apareceu cerca de 100 dias após o máximo, ela pertenceu às raras C Novae, das quais até então só se conheciam outros 2 exemplos. Cálculos de modelos indicam que esse aumento característico é desencadeado por uma liberação repentina de energia magnética da anã branca, seguida pela rápida formação de poeira que escurece temporariamente o sistema. Mas com que frequência essas C Novae realmente ocorrem? Entre as 85 novas identificadas por Straub, Scheffer e Hendon como uma amostra estatisticamente imparcial, apenas V1493 Aquilae foi encontrada como único representante dessa classe além de Cygni. Isso sugere que as C Novae podem ser extremamente raras em nossa galáxia, talvez representando apenas 1% de todas as novas. Mas novas observações da galáxia de Andrômeda, M31, apontam para uma possível surpresa. O projeto WECAP, que na verdade buscava por eventos de microlente na galáxia de Andrômeda, acabou fornecendo, de quebra, uma quantidade impressionante de novas. Exatamente 91 dessas estrelas explosivas foram descobertas durante essas observações na galáxia de Andrômeda e cuidadosamente medidas. E aqui surgiu um quadro surpreendente. Entre as 91 novas foram encontrados nada menos que 10 candidatos para a classe C, uma proporção de cerca de 9% que supera em muito as estimativas da nossa galáxia. Aparentemente, as C novas estão claramente mais presentes em M31 do que se supunha até agora. Qual o impacto disso para entendermos esses objetos? A suposição mais óbvia é que também na nossa própria Via Láctea podem existir C novas ainda não descobertas, que até agora simplesmente passaram despercebidas. Talvez, especulam os pesquisadores, ainda tenhamos pela frente descobertas empolgantes desses objetos celestes pontiagudos também em nossa casa cósmica, de forma semelhante às supernovas, das quais alguns tipos foram considerados extremamente raros por muito tempo, até que métodos de busca direcionados revelaram sua verdadeira frequência. A caça às C Novae ocultas da nossa galáxia acaba de começar, e as chances são realmente boas de que os próximos anos ainda reservem algumas surpresas. E assim se fecha o ciclo com V. 362 Cygni, essa nova discreta que se revelou um verdadeiro patinho feio da astronomia. O que a princípio parecia ser uma nova comum de ferro,
2 se transformou diante dos olhos dos astrônomos surpresos em um dos objetos celestes mais fascinantes e enigmáticos das últimas décadas. Com sua combinação de um espetacular rebrilho, ou seja, o brilho que parece reacender, um período orbital ultra rápido de apenas algumas horas e uma ponta C marcante. No desenvolvimento da curva de luz, V362 Cygni desafia nossa compreensão sobre explosões de novas e abre perspectivas totalmente novas sobre essas mortes estelares dramáticas. Sem o trabalho incansável dos astrônomos amadores, que contribuíram com grande parte dos dados fotométricos no âmbito da AAVSO, esse conhecimento teria sido impensável. A história desta notável nova é também uma homenagem à frutífera colaboração entre astrônomos amadores e profissionais, que continua ampliando nosso conhecimento sobre o universo. Nesse sentido, V362 Cygni é mais do que uma curiosidade cósmica. Ela é um exemplo brilhante do fascínio e do conhecimento que podem surgir quando ciência e paixão caminham lado a lado. Muito obrigado. T. Corona Borealis. Uma nova surpreendente e recorrente em um sistema binário próximo tem atraído a atenção dos astrônomos há séculos. Esse sistema binário único é composto por uma anã branca compacta, que orbita de perto uma gigante vermelha expandida. A cada 80 anos, o sistema atinge um ponto crítico, em que a matéria acumulada pela anã branca desencadeia uma explosão termonuclear, iluminando o céu noturno com uma nova estrela brilhante. A última erupção registrada de T Corona Borealis ocorreu em 1946, o que significa que os astrônomos podem testemunhar um evento celestial espetacular em um futuro próximo. Com a ajuda de telescópios e instrumentos de última geração, os cientistas monitoram continuamente o sistema para detectar até mesmo as mudanças mais sutis que possam indicar uma explosão iminente. Cada nova observação fornece dados valiosos sobre os complexos processos físicos que ocorrem nas profundezas deste laboratório cósmico e contribui para ampliar nossa compreensão da evolução estelar e das interações em sistemas binários próximos. Quando a nova finalmente entrar em erupção novamente, ela irá fascinar tanto astrônomos quanto entusiastas das estrelas em todo o mundo, e um espetáculo de tirar o fôlego. Cati Eridani, por outro lado, uma outra notável nova recorrente, se destaca pelo seu tempo de recorrência extremamente curto, de apenas cerca de 12 anos. Esse sistema binário compacto é composto por uma anã branca voraz que devora a matéria de sua estrela companheira semelhante ao Sol em uma velocidade impressionante. A alta taxa de agressividade em Cati Eridani indica que o sistema pode entrar em erupção com mais frequência e talvez até de forma mais brilhante no futuro, o que o torna um alvo principal para observações e estudos astronômicos. Cada nova erupção oferece aos cientistas uma oportunidade única de estudar mais detalhadamente os complexos processos nucleares e as condições físicas que prevalecem nesses sistemas por meio da análise da luz e dos espectros de Cati Eridani. Durante diferentes estágios da erupção, os astrônomos podem determinar a composição química, as temperaturas e as velocidades da matéria ejetada, desvendando assim os segredos da evolução estelar e da explosão de novas. V362 Cygni, também conhecida como Nova Cygni 2006, é outra nova notável que chamou muita atenção devido à sua erupção dramática em 2006. Durante a erupção, V362 Cygni atingiu um brilho tão intenso que pôde ser vista a olho nu, surpreendendo pessoas em todo o mundo. Observações espectroscópicas do sistema durante e após a erupção forneceram uma grande quantidade de dados sobre as propriedades físicas e a evolução desta nova. Por meio da análise cuidadosa das assinaturas químicas e da distribuição de velocidades da matéria ejetada, os cientistas conseguiram decifrar os complexos processos nucleares que ocorrem nas profundezas da anã branca e reconstruir as condições que levaram à explosão da nova. Essas descobertas não apenas ampliaram nossa compreensão de V362 Cygni, mas também nos forneceram novos insights sobre a natureza geral das novas e seu papel na evolução estelar.
Os estudos de novas como T. Corona Borealis, Cat Eridani, V362, Cygni, Aquilae e outras não têm apenas uma importância científica imensa, mas também destacam o papel fundamental dessas explosões estelares no ciclo cósmico da matéria. As novas desempenham um papel crucial no enriquecimento do meio interestelar com elementos pesados que servem como blocos de construção para a formação de novas estrelas, planetas e, em última análise, da própria vida. Por meio da análise detalhada da composição química e dos diferentes elementos nos remanescentes das novas, os astrônomos podem decifrar os complexos processos nucleares que ocorrem no coração desses sistemas. Cada elemento, do carbono e oxigênio até o ferro e além, conta uma história sobre as forças imensas e as condições extremas que prevalecem nesses cadinhos cósmicos. Além disso, as novas servem como laboratórios naturais onde os cientistas podem estudar fenômenos físicos que não podem ser reproduzidos na Terra. Através do estudo da física do plasma, das reações nucleares e da hidrodinâmica. Nesses sistemas, os pesquisadores podem responder a questões fundamentais sobre a natureza da matéria, da energia e da gravidade, e expandir nossa compreensão das leis fundamentais do universo. Ao estudar as enormes energias e as condições físicas extremas que prevalecem em uma erupção estelar como essa, os cientistas podem explorar os limites da nossa compreensão da matéria, do espaço e do tempo, e talvez até descobrir novas leis fundamentais da natureza. O estudo da composição química dos remanescentes de novas pode fornecer pistas sobre a formação de moléculas orgânicas complexas e, é claro, dos blocos fundamentais da vida no universo, e assim abrir novas perspectivas sobre a questão da nossa origem cósmica e do nosso lugar no universo. Ao pesquisar os impactos das novas em seu entorno, os astrônomos podem desenvolver uma compreensão mais profunda das redes complexas que conectam estrelas, planetas e galáxias, e possivelmente desenvolver estratégias para a proteção e preservação do nosso próprio habitat cósmico, o Sistema Solar e, em especial, da Terra, essa joia entre todos os planetas da galáxia.